Hoje é um culto de ceia e é um dos cultos mais especiais da igreja, né? Por conta que nós estamos celebrando a morte e a ressurreição de Cristo, amém? Então nós estamos aqui para celebrar, tá bom? E se nós estamos aqui para trazer à memória aquilo que Cristo fez, diante disto o quê? Desta data que a igreja tira uma vez por mês para celebrar, e não também que nós não celebramos todos os dias. Isso aqui não é uma regra, tá, irmãos? E a gente precisa celebrar isso todos os dias. Mas a igreja comemora uma vez por mês, celebra uma vez por mês a morte e a ressurreição de Cristo, até que Ele venha. Amém? Então não é motivo nenhum de você estar triste. Tá bom? Nós estamos aqui para celebrar. Então, ajeita aí os lábios, né? Bota um sorriso no rosto. As mulheres fiquem plenas. Os homens, essa cara aí, dá um jeitinho, né? Os homens aí. Que ô bicho feio, homem. Então, a gente está aqui para celebrar o nome de Jesus e dizer que Ele vive eternamente. E que nós esperamos para o crente, sermos ressuscitados com Ele no último dia, ou nos encontrarmos com Ele nas nuvens. Amém? E a gente prega muito sobre a morte de Cristo. Você já ouviu falar muito sobre a morte de Cristo? Por que a gente sempre aprendeu sobre a morte? Quem nunca se converteu, mas ouve a palavra, fala sobre a morte de Cristo. E a morte de Cristo, irmãos, ela tem uma importância muito grande. Ela tem uma importância para a igreja muito grande, porque foi pela morte, pelo sacrifício dele, que você está aqui. Amém? Foi pelo que ele fez no passado que te trouxe um presente abençoado. Então, nós estamos diante de algo que dividiu a história, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. Assim descer. Não é banda de rock não, irmãos. E a gente vive isso. A gente vive nesse divisor de águas que é a morte de Cristo. Então a morte de Cristo, irmãos, eu queria que aquela figurinha que eu mandei, se possível for, ficasse aí 24 horas, até eu terminar a palavra. Se for possível. É possível, Alano? É? Essa foto aí. Lógico, para quem não conhece, esse não é Jesus, tá? Tá bom? Antes que você se assuste aí, não é Jesus. É só uma imagem de um filme, para quem assistiu, de Jesus. Quem assistiu esse filme aí? É o melhor filme da crucificação de Cristo. Então ela vai ficar aí, certo? Para a gente lembrar aí um pouquinho dele, do que aconteceu. E a gente sabe, irmãos, que a morte de Cristo foi bem difícil. Amém? Essa morte de crucificação, ela é uma morte muito forte. Geralmente, a pessoa que era morta dessa forma, era tida como maldito, né? Como vocês já sabem aí. E a gente, ponderando, pensando aí sobre algumas questões em relação ao Senhor, sempre Cristo nos traz, sempre o Espírito de Deus nos traz à memória aquilo que Ele fez por nós. Amém? E não foi pouca coisa. O que Cristo fez por você não foi pouca coisa. Apesar de você achar que a igreja é o ápice redentor de Cristo, não é. A igreja é a continuidade daquilo que Cristo fez. Então, nada existiria sem a morte de Cristo. Nada. Só que a gente sempre esquece que quando ele foi morto, teve que levar a própria cruz, né? E antes de levar a cruz, ele foi açoitado. Ele foi eu posso dizer que ele foi moído vivo, que é isso que Isaías fala. Porque os romanos usaram ferramentas muito pesadas, que era uma ferramenta que tinha um cabozinho, e no final do cabo tinha ou pedaço de osso ou pedaço de ferro. E alguns ferros tinham um ganchinho assim, ó.
E quando ele era açoitado, eles puxavam e iam dilacerando toda a parte do pulmão. E foi bem ruim essa morte de Cristo. Era algo que acontecia esporadicamente no meio romano. Na verdade, essa prática de crucificação foi criada pelos persas, não foi pelo romano. Tá? O romano acrescentou as maldades antes da crucificação. Mas os persas já faziam isso, né? Eles condenavam a morte através da cruz. O camarada tinha que levar a cruz. Mas os romanos acrescentaram a questão da chibata, da peia, antes de levar a cruz. Né? E foi muito. Ele foi cuspido, humilhado. Ele foi agredido. Ele foi maltratado. E eu estava ponderando bastante sobre isso. Até que ponto a nossa fé é verdadeira? Até que ponto a nossa fé ela é tão fidedigna ao ponto de perceber que o que Cristo fez foi muito além daquilo que você entende. Porque, assim, não sei se você entende isso, mas eu tenho uma vontade muito grande de um dia ver Cristo e conhecer Ele naquilo que Ele é mesmo, e não aquilo que eu acho que Ele é. Amém? Eu tenho muito essa vontade de, além das minhas perspectivas, né? Tem um pregador que disse, se eu chegar no céu, ele diz assim, se eu chegar no céu e Cristo não estiver lá, eu quero estar onde Cristo está. Então a vontade de todo crente é chegar onde Cristo está. A Bíblia diz que nós veremos como Ele é, e assim como Ele é, nós seremos. Então, só que até chegar esse dia, até chegar esse momento, a gente precisa ponderar muito sobre o sacrifício de Jesus. Sobre a morte dele. Ponderar bastante. Sabe? Trazer uma reflexão. Porque quando nós trazemos uma reflexão sobre aquilo que Cristo fez, e o que foi que Cristo fez? A Bíblia diz que nós, você, ainda estando no pecado, Ele nos amou. Ele não esperou você ficar santo e perfeito para poder te resgatar. Ele não esperou você ficar um cara perfeito, como às vezes a gente se acha. Por exemplo, a gente gosta muito de estar na igreja, né? Achar que quem não é da igreja é filho do diabo. Ou então, às vezes, a gente trata irmão como filho do diabo. Às vezes, a gente dentro da igreja, às vezes, trata irmãos como se fossem filhos do diabo. E, na verdade, irmãos, Jesus morreu por todos. Porque a vontade de Deus é que Ele se manifestasse a todos. Todos fossem salvos. Até da pessoa mais vil. Naquela cruz, irmãos, Ele morreu por ela. Para o pior bêbado, para o pior maconheiro, para a pior espécie de gente, Ele morreu. Para o preto, para o branco, para o amarelo, para o encardido, para o pobre, para o rico. Quando Cristo morreu naquela cruz, irmãos, e disse está consumado, ele não fez uma seletividade de pessoas. Porque a palavra diz que Ele foi crido no mundo. O mundo creu. Ele é reconhecido. E a história é dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. Então o que Cristo fez, irmãos, é muito poderoso, é muito profundo, para a gente andar numa superficialidade. Amém? O que Cristo fez é muito profundo, para você simplesmente desconsiderar que um dia, no passado, há mais de 2000 anos atrás, alguém que é Deus, não era, que é Deus, Ele veio aqui em carne, pisou no chão e ensinou a um grupo de pessoas, e Ele morreu por essas pessoas, deu a vida por essas pessoas, deu a vida por mim, deu a vida por você, e a gente ainda continuar vivendo como se Cristo fosse algo, uma figura de linguagem. Cristo não é figura de linguagem. Cristo não é uma animação. Cristo não é uma história que foi inventada por alguém. Ele não nasceu no sítio do Pica-Pau Amarelo. Cristo não foi
um personagem de quadrinhos, de maneira nenhuma. A Bíblia diz que ele é o Filho de Deus. Ele é o Verbo que se fez carne. A Bíblia diz que ele amou o mundo de tal maneira, e quando o escritor fala de tal maneira, é porque não há palavras o suficiente para descrever o que ele fez. A Bíblia diz que Jesus morreu porque amou o mundo de tal maneira ao ponto de se dar. Ele não fugiu, ele não correu, ele se entregou. Você entende isso? Ele se entregou por você. Escute. Se ele não voltar, você se casar, tiver filhos, ele morreu pelo filho que ainda não foi gerado. Você está me entendendo? Ele morreu pelo teu filho que você nem gerou ainda. E isso é muito grande, isso é muito profundo, porque a obra redentora de Cristo é eterna. Ela não é uma coisa momentânea, não é uma coisa que você vivencia aqui na terra por alguns segundos ou minutos, e de repente você, não, agora eu vou. Não. A obra de Cristo, ela é perfeita, completa, e ela é eterna. Nós não podemos esperar Cristo. Aleluia. Nós não podemos, toda vez que eu ouvir ele falha. Nós não podemos desconsiderar Cristo como se ele fosse uma história momentânea da história. Amém? Existem várias religiões, várias religiões, inúmeras religiões. Mas nenhuma religião há uma história como a de Cristo. Em nenhuma religião há uma história parecida com a de Cristo. Então você serve a um Deus muito bom. Você serve a um Deus maravilhoso. A um Deus que ele se preocupou tanto com a obra que ele fez. Ele se preocupou tanto que ele disse o seguinte: eu preciso resgatar esse povo. Eu preciso comprar esse povo. Eu preciso rasgar a dívida que eles têm. Eu preciso pagar isso. E ele fez isso. E ele fez isso sem exigir de você esforço nenhum. Amém? Isso é o que a morte de Cristo fez. Só que tem um porém, irmãos. A morte de Cristo em si mesma, ela não tem valor nenhum. Você sabia disso? Porque se Cristo não ressuscitasse, ele poderia morrer 10 vezes sem ressuscitar. Não ia valer de nada. Porque o que comprova a obra redentora de Cristo não é a sua morte, é a sua ressurreição. O que traz a eficácia em toda a obra redentora de Cristo não é o que ele fez, mas é a ressurreição. Porque a ressurreição comprova que Cristo é o Filho de Deus. Amém? Eu vou ler um texto, você ainda não precisa abrir, mas eu queria botar aí. Pode botar aqui, Alan, por favor. Tirar o rostinho de Jesus aí. Diz assim, ó, 1 Coríntios capítulo 15, a partir do 12. Você não precisa abrir agora, tá? Segura um pouquinho aí, que eu ainda não vou dar só a introdução da mensagem aqui. 1 Coríntios 15, 12. A gente vai ler até aí o 21. Diz assim, ó. Ora, se tem sido proclamado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como é que é possível que alguns dentre vós afirmais que não existe ressurreição dos mortos? Então, se não há ressurreição dos mortos, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como igualmente é improdutiva a vossa fé. Pior que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, porque contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Todavia, se é verdade que os mortos não ressuscitam, então ele também não ressuscitou a Cristo. Porquanto, se os mortos não ressuscitam, nem o próprio Cristo foi ressuscitado. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé para nada serve. E continuais a viver em vossos pecados.
Sendo assim, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Ora, se a nossa esperança está em Cristo, se restringe apenas a esta vida. Somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Porque, assim como a morte veio por um homem, da mesma forma, por um homem, veio a ressurreição dos mortos. Então, irmãos, o que nós pregamos é Cristo crucificado, morto. Amém? Porque foi a obra redentora dele. Mas sem a ressurreição, se ele não tivesse ressurgido, toda a obra de Cristo era em vão. Nós não estaríamos aqui. Então a obra redentora de Cristo está na ressurreição. E a sua vida, a nossa vida, está literalmente ligada à ressurreição de Cristo. Amém? Eu queria que... Volta a fotinha aí do meu Jesus aí. Quando Jesus morreu, irmãos, e ele ressuscitou, a Bíblia diz que ele foi a primícia dos que morreram, da ressurreição. Quando Jesus morreu, irmãos, existe lá no livro de Salmos que fala assim, ó, que o meu santo não veja a corrupção do seu corpo. Diferentemente de Lázaro, que a irmã de Lázaro, quando viu Jesus, disse, Senhor, Lázaro já fede. Quem já leu isso? Né? Ele chegou lá no quarto dia. Vocês sabem por que Jesus chegou no quarto dia e não no terceiro? Porque existia uma cultura entre os saduceus, alguns homens que eram judeus, que se no terceiro dia o morto voltasse a viver, é porque a alma do morto ficava voando aí lá. Aí ela voltava para o corpo. Aí Jesus, não quero nessa aí não, vou só no quarto. Porque no quarto não tem essa história de alma não. Amém? Então, o que foi que aconteceu com Jesus? Lázaro ficou podre. A carne de Cristo não sofreu esse processo. O Senhor guardou, porque o corpo de Cristo não sofreu corrupção. Amém? Então, irmãos, Jesus em si mesmo, na sua obra redentora, na morte, ele conquistou todas as coisas. Mas foi na ressurreição que foi consumada. Foi na sua ressurreição. E a ressurreição existe em 3 aspectos. E nós vamos falar sobre 3 aspectos da ressurreição. Amém? E agora você tem que abrir sua Bíblia. Não vamos abrir a Bíblia hoje, amém? Diz assim, ó. Romanos capítulo 1. Deixa Jesus aberto aí. Romanos capítulo 1, verso 1 até o 4. Romanos 1, capítulo 1, verso 1. Capítulo 1, verso 1 até o 4. Que fala sobre a veracidade de Cristo como Filho de Deus através da ressurreição. Amém? Diz assim, ó, Romanos capítulo 1, verso 1. Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o que ele havia prometido anteriormente por meio de seus profetas nas Escrituras Sagradas. Paulo faz uma referência ao Velho Testamento, amém? Porque havia várias referências sobre Cristo no Velho Testamento. Amém? Aí ele diz o seguinte, acerca de seu filho, que humanamente nasceu da descendência de Davi, e com poder foi declarado Filho de Deus segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos ler de novo aí? Romanos capítulo 1, verso 1. Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual ele quem Cristo havia prometido anteriormente por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que humanamente nasceu da descendência de Davi, e com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade. Por onde? Pela ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Então a Bíblia está dizendo o seguinte, Cristo é Filho de Deus, ele comprovou que era Filho de Deus através da ressurreição. Amém? Foi pela ressurreição
que ele comprovou que era filho de Deus. E automaticamente, pela ressurreição, ele também nos fez filhos de Deus. Você é filho de Deus. Olha para o seu irmão e diga assim: você é filho de Deus. Porque Jesus ressuscitou. Se você for em várias religiões, em qualquer religião, até uma das maiores são os muçulmanos. Em qualquer religião, você não vai encontrar nenhum túmulo vazio. Todos estão com seus deuses e seus profetas lá. Mas se você for em Jerusalém, tem lá no túmulo dizendo assim, ó: ele não está. Ele ressuscitou. Nós somos a única religião. A única. Você pode aí ir no hinduísmo, sei lá onde é que... Enfim. Você não vai encontrar um Deus que morreu, que nem fala aqui no Ceará, né? Matou a cobra, mostrou o pau. Jesus morreu, e ao terceiro dia, ele disse assim: eu vou provar para vocês que eu sou o Filho de Deus. Ele foi questionado: ei, Jesus, que história é essa que nós levamos 40 anos para construir o templo e você vai quebrar tudo em 3 dias? Porque Cristo estava falando de algo muito mais profundo. E ao terceiro dia, irmãos, depois de tantos dias de sofrimento, depois de ter apanhado, cuspido, humilhado, ele se levanta em glória. Ele se manifesta em glória. Porque ele se tornou e provou que é o Filho de Deus. Aí, irmãos, não só isso. Ele te fez Filho de Deus. Porque ele disse que a todos quanto crerem em mim, a todos quantos crerem na minha pessoa, eu vos farei filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, irmãos. Pastor, mas como é que pode? Que história é essa quem que prova que Jesus ressuscitou mesmo? Primeiro ponto. A Bíblia, ela opera pela fé. Você precisa crer nisso. Mas se você quiser provas materiais, a Bíblia diz que mais de 500 pessoas viram. 500! Não foi 50, não foi 5. 500 pessoas viram Cristo ressurreto. Mais de 500 pessoas testemunharam Cristo sendo elevado aos céus. Ele apareceu para mais de 500 irmãos de uma só vez. Então Cristo verdadeiramente é o Filho de Deus. Aí falou assim: pastor, isso aí eu já sei. Só que, irmãos, existe uma diferença muito grande em saber que ele é filho e que você também é filho. Em se reconhecer como filho. Em se sentir perdoado como filho. Em se sentir amado como filho. Em se sentir protegido, guardado como filho. Entender, irmãos, que o sacrifício de Jesus por você não foi em vão. Entender que o sacrifício de Jesus por você foi porque Ele ama você. Entender que você vai pecar, você vai errar, você vai cair. Mas se você continuar firme, o amor dele ainda estará sobre você. Ele não vai te abandonar porque você pecou e errou, não. E eu vou dizer uma coisa: eu não estou incentivando você a pecar e errar, não. Não tem nada a ver com isso. Paulo diz: porque a graça abundou, eu vou pecar agora? Então quer dizer que a liberdade, porque a graça superabundou? Ele falou: de maneira nenhuma. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso não quer dizer que é uma legalidade para que você peque, de maneira nenhuma. Mas é uma legalidade para que você entenda que mesmo que você peque, que você falhe, você tem um homem
que morreu, viveu aqui, morreu, ressuscitou, e ao terceiro dia, ele se pôs de pé. E ele passou 40 dias e 40 noites andando aqui na face da terra, ressurreto. Ei, irmãos, os irmãos estavam reunidos no local, numa casa lá. Ele falou: olha, você ouviu falar? Parece que o nosso Senhor apareceu para as irmãs, para Maria Madalena. Você ouviu falar? Aí tinha um cabinha lá, Tomé, igual os cabinhos que tem aqui. Eu só acredito vendo. Eu só acredito vendo. A Bíblia diz que eles estavam às portas fechadas. Escute, não tinha janela, nem buraco de rato tinha. Eles estavam às portas fechadas. E adivinha quem foi que apareceu no meio deles? E falou assim: Tomé, toque nas minhas mãos, toque nos meus pés, veja as minhas chagas. Aí Tomé: que é isso, Senhor? Eu creio. Aí ele diz: você é bem-aventurado porque você viu e creu. Você é muito bem-aventurado. Por quê? Por quê, Senhor? Porque você pediu para ver e eu estou mostrando. Agora, muito mais bem-aventurado. Muito mais. Muito mais. Diga muito mais. Muito mais bem-aventurado é aquele que não viu. Em 2025, existe um povo na rua 65 que se reuniu às 6h20 da noite, sem nunca ter me visto. E eles decidiram crer. Eles decidiram crer. Porque, irmão, nós vivemos por aquilo que Deus produziu em nós. Nós não vivemos por aquilo que a gente quer ver. Nós não vivemos por vista. Nós vivemos pela fé no Filho de Deus. Amém? Então, a ressurreição mostra que por causa dela, Cristo passou a ser Filho de Deus. Amém? Prova que Ele é Filho. E também prova que você também é Filho de Deus. Diga amém. Amém. Eu sou filho de Deus. Você vai olhar para o seu pastor, você passar 2 dias comigo, só 2 dias só, não precisa nem mais que isso não, 2 dias. Passa 2 dias comigo direto, você não vai querer nem me ver mais. Cheio de defeito. Amém? Mas Ele me ama do mesmo jeito. Aí isso não quer dizer que eu não possa melhorar, né, irmãos? Posso buscar aqui melhorar, irmão. Isso é lícito. Amém? O que importa é que nele eu me encontro. Amém? Então isso mostra que Cristo é o Filho de Deus. O segundo ponto é que a ressurreição é a garantia de justificação. Quem aqui é justificado? Você só é justificado porque Ele ressurgiu. Ele ressuscitou. Abra sua Bíblia aí. Em Romanos 4, no verso 21. Romanos 4, verso 21. A partir do 21, nós vamos ler até o 25. Eu gosto de ler textos grandes, não gosto de pegar só um texto não. Romanos 4, 21. Estando absolutamente convicto de que Ele era poderoso para realizar o que havia prometido, por essa razão, isso lhe foi atribuído como? Todavia, não é somente para Ele que as palavras, isso lhe foi atribuído como justiça, foram registradas, mas igualmente para todos nós. Você está pegando aí? Foi atribuído a Ele justiça. Amém? Aí a Bíblia diz, não somente a Ele, mas para todos nós. Amém? Aí ele diz assim, a quem Deus concederá justificação, a nós que cremos naquele
que ressuscitou dos mortos a Jesus, o nosso Senhor. Ele foi entregue à morte para pagar os nossos pecados e ressuscitado para a nossa completa justificação. A ressurreição de Cristo, irmãos, ela te cobre de justiça. Ei, irmãos, não fica dando satisfação para o diabo da tua vida, não. Não fica dando satisfação daquilo que você é para o diabo, não. Porque quem te justifica é Cristo. Foi pela ressurreição de Cristo que foi estendido para todo aquele que crê. Justiça. Você é justificado pela ressurreição. Você foi justificado porque ao terceiro dia Ele ressuscitou. Aí, irmãos, o que é triste nessa história? O que é triste nessa história é porque a gente não consegue compreender a profundidade disso tudo. A gente não consegue discernir a profundidade desse oceano. Por quê? Porque nós não vivemos condizentes com aquilo que a palavra fala sobre nós. Nós não vivenciamos aquilo que a palavra descreve sobre cada filho de Deus. Por que você está falando isso, pastor? Porque nós temos uma vida mediana. Nós somos preguiçosos nos afazeres da igreja. Nós fugimos dos serviços da igreja. Escute, quando eu falo isso, irmãos, eu estou falando em todos os aspectos. No congregar, no dizimar, no servir a igreja, lavando, limpando nas crianças. Nós fugimos não da igreja, nós fugimos da obra redentora de Cristo. Porque foi pela obra redentora de Cristo que Ele formou a igreja. Foi pela obra redentora de Cristo que Ele deu salvação para cada indivíduo, para cada ser humano. E quando o ser humano se junta, cada ser humano se une, ele forma a igreja de Cristo. Quando a graça, ela nos alcança, quando a revelação de Cristo chega até nós, irmãos, nós precisamos dar uma resposta a isso. Você está me entendendo? O que Cristo fez na sua ressurreição é tão profundo, é tão grande, que é impossível não dar uma resposta para Ele. Se eu entendi o Evangelho, baixa só um pouquinho, está um pouco alto. Não está alto não, irmãos? Está um pouco alto. Por favor. Eu sou meio gasguita aí. Só. Aleluia! É isso mesmo. Então, irmãos, escute. Se o seu chefe diz assim, vamos lá, eu ganho R$2.000, né? Dando exemplo. Deus me livre. Vamos lá. Aí o teu chefe diz assim, olha, tu ganha R$2.000, eu vou te pagar mais 2.000 no teu salário. O que é que você vai fazer? Você lambe os pés do seu chefe. Lambe ou não lambe? É o melhor chefe do mundo. Nunca existiu outro, nem Salomão. Mas quando nos deparamos com tão grande obra de Cristo redentora, que nos tirou do inferno, que nos tirou do pecado, mesmo sendo pecadores. Quando nos deparamos com a obra redentora de Cristo, o que nós fazemos? Como retribuição? Fugimos. Somos preguiçosos, negligentes. Não respeitamos o ambiente onde Cristo é o centro de tudo. Ficamos no celular na hora do culto. Conversamos na hora do culto. Damos um culto medíocre. Quando nós estávamos no mundo, no calçadão da vida, dançava na boquinha da garrafa. Ia até o chão. Mas quando você pede para um crente celebrar, dançar na presença do Espírito, dançar no Espírito, na presença de Jesus, você não encontra um pé de crente. Não consegue ficar um louvor em pé.
Irmãos, nós precisamos compreender a profundidade da ressurreição de Cristo para darmos uma resposta minimamente à altura daquilo que Ele merece. Minimamente diante da glória que Ele tem e que Ele merece. Minimamente. Aí o que você faz? Eu não vou servir ao Senhor não, porque meu pastor me decepcionou. O irmão que me congregava me decepcionou. Aí vai, irmãos, as desculpas são as maiores possíveis. Escute, eu não estou constrangendo ninguém aqui. Eu estou falando da profundidade da redenção de Cristo e aquilo que nós devemos contribuir para aquilo que Ele fez. Porque Ele constituiu uma igreja. E a igreja não é de anjo, é de crente, de gente. Amém? A igreja é feita de gente, não é de anjo não, não é de querubim, serafim não. Ela é feita de gente. Gente que ama aquilo que Ele fez, que reconhece aquilo que Ele fez, a profundidade daquilo que Ele fez e a justificação daquilo que Ele fez. Ele ressuscitou, e por causa da sua ressurreição, um manto de justiça cobriu todos nós. Nós somos justificados agora. Escute, você não precisa se justificar. Cristo já tem todas as suas justificativas. Um manto, eu falo manto porque, nós fomos acobertados pela graça, pela misericórdia, pelo amor, através da ressurreição de Cristo. Então a ressurreição de Cristo prova que Ele é Filho de Deus e que nós somos filhos de Deus. Também prova que nós somos justificados por conta da ressurreição. Amém? Um terceiro ponto é: a ressurreição é a esperança da vida eterna. Porque a ressurreição trouxe vida não só aqui nessa terra. Você tem uma vida com Cristo aqui, porque Ele ressuscitou. Ele pôs em você, decidiu fazer morada em você através do seu Espírito, para que você fosse conduzido a um lugar. Amém? Você não pode estar aqui no meio da terra feito doido, né? Não sei para onde é que eu vou. Não, irmãos. Você tem que ter um propósito, e o propósito é vida eterna. Amém? Diz assim, ó. Saiu 10 vezes da cama, né? 1 Coríntios capítulo 15, verso 20. Nós vamos ler 2 versículos agora bem poderosos e grandes. 1 Coríntios 15, 20. No entanto, em realidade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele o primeiro dos frutos dentre aqueles que dormiram. Porque assim como a morte veio por um homem, da mesma forma, por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porquanto assim, como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Vamos lá? Contudo, cada um por sua vez. Cristo, o primeiro, logo depois os que são de sua propriedade, na sua vida. Ele está dizendo o seguinte: por causa de um homem, Adão, entrou o pecado no mundo. E todo mundo estava condenado. Mas também por um homem entrou vida. E não só vida, nós seremos vivificados. Porque mesmo que você morra, você viverá. Você está entendendo isso? Ele está dizendo o seguinte, nós estávamos condenados a ir para o inferno. Você ia arder no lago de fogo até não se aguentar mais. Quem já se queimou aqui? Dói demais, não dói? Aí tu imagina o resto da vida assim. Aí, Cristo, Ele fez uma obra redentora através da ressurreição, não só para dar vida para nós aqui, nesse exato momento. Não é só fôlego de vida, não é só vivenciar as coisas dessa terra, comprar carro, casa, ter dinheiro, e aí vai. Ele não te chamou só para isso. Mas principalmente
para que quando você morra, se é que você vai morrer, se ele não voltar, mas se você morrer, você será vivificado. Amém? Na sua volta. E você já aprendeu aqui que a volta para o crente não é a mesma volta para o mundo, amém? Para o crente, nós nos encontraremos com Cristo nos ares. Primeiro os que morreram serão ressuscitados, e depois nós vivos. Diga, depois nós vivos. Nos encontraremos com Ele nos ares. A vinda de Cristo, a segunda para julgamento, Ele vai pisar no Monte das Oliveiras. Literalmente, com os 2 pés. Vai descer e pisar. E adivinha? Se você adivinhar, eu dou um doce. Nós vem junto. Nós vem junto. É nós, mano. É nós na fita. Imagina aí Jesus vindo coroado de glória nós atrás. É nós, meu irmão. Tudo isso comprovado tudo isso feito por causa da obra redentora, da ressurreição de Cristo. Porque como Paulo falou, se ele não ressuscitasse, em vão seria a nossa fé. Mas ele ressuscitou. Amém? Nós vamos ler um versículo muito bom. Abra aí 1 Coríntios 15, a partir de 51. Diz assim, ó, 1 Coríntios 15, 51. Eis que vos declaro um mistério. Presta atenção, irmãos. Eis que vos declaro um mistério. Por que Paulo fala isso? Porque ele recebeu uma revelação pessoal de Cristo. Vocês lembram, a gente vai ler já, na ceia, que ele diz assim, ó, porque eu recebi do Senhor. Paulo recebeu uma revelação da ceia, e ele diz, ó, eu recebi do Senhor. Aqui também ele diz, ó, eu vos declaro, eu recebi um mistério. Ele diz assim, ó, nem todos dormiremos. Ninguém falava sobre isso aqui, só Paulo falou. Aí ele diz, nem todos nós dormiremos, mas certamente todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é impreterível que este corpo, bata assim no peito, ó, este corpo, que perece se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. No momento em que este corpo perecível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal for revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: devorada, pois foi a morte pela vitória. Onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão? Porquanto o aguilhão da morte e do pecado, e o poder do pecado é a lei. Contudo, graças a Deus, que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Você podia estar mais empolgado, viu? Dá para você estar mais empolgado. Porque a obra redentora de Cristo é maravilhosa. É perfeita. Então nós aprendemos que, por conta da ressurreição, prova-se que Cristo é o Filho de Deus. Segundo, aprendemos que por conta da ressurreição, deixa eu ler aqui. Segundo, a ressurreição garante a nossa justificação. Amém? E terceiro, é a esperança da vida eterna. Então são 3 aspectos da ressurreição. Eu li isso tudo para falar uma coisa no final. Sobre identificação. Você sabe o que é isso? Identificação. Por exemplo, eu me identificar com o Robson.
Eu conhecer ele, a gente conversar, trocar uma ideia e ter uma identificação. Pastor Regina, pastor Fernando, Jailson, Mano, Elaine. E a gente conversar e a gente se identificar. Quem já passou por isso? Você criar uma relação boa com alguém. Você conversar com alguém e perceber que aquela pessoa tem uma identificação com você. Pronto. O que falta para a igreja hoje é algo imprescindível. Se identificar com Cristo. Paulo falou assim, ó, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se você pegar uma máquina do tempo, voltar lá agora, Paulo falando isso, você vai perceber que Paulo não está na cruz. Mas ele estava falando sobre identificação. Ele estava dizendo, ó, agora eu não vivo mais, eu não tenho mais prazer na minha vida. A minha vida agora, o meu prazer agora é Cristo. Identificação. Irmãos, nós precisamos nos identificar com Cristo. Com os preceitos de Cristo. Com a vontade de Cristo. Com os desejos de Cristo. Você está me entendendo? Nós precisamos abrir mão mais de quem nós somos. Nós precisamos nos moldar à vontade de Deus. Irmãos, é isso mesmo. Se mudar a vontade de Deus é eliminar a sua vontade. É isso mesmo. Fazer a vontade de Deus é deixar de ter vontade própria. Quantos podem dizer amém? Amém. Deixa eu falar uma coisa para você. Cristo não veio fundar uma igreja. Cristo não veio te chamar para usar calça e cabelo grande e cabelo no sovaco. Não foi para isso que Ele te chamou. Não foi para essas questões. Isso é cor de homem. Amém? Ei, Cristo morreu e ressuscitou para que você tivesse vida, mas uma vida abundante nele. Uma vida de satisfação, de identificação com Ele. Amém? Ei, irmãos, deixa eu te falar. Sabe aquele dia que você quer estar em casa dormindo? Está chovendo? Aquele tempinho maravilhoso, o ar-condicionado ligado, você assistindo Netflix, seja o que for. Não sei. Sabe aqueles dias que você quer ficar em casa? Aí o telefone toca e diz assim, ei, macho velho, tem que ir lá ajeitar o ar-condicionado. Aí você pensa, sabe o quê? Nas pessoas que vão usufruir do ar-condicionado. Você pensa em cada irmão que vai estar aqui, sentado usufruindo do ar-condicionado. Ou de qualquer manutenção na igreja. Qualquer coisa na igreja. Eu não estou falando só de mim, eu estou falando de todos que amam servir ao Senhor. Servir ao Senhor, irmãos, se identificar com o Senhor, não é ficar orando em línguas 24 horas. Não que isso seja errado. É maravilhoso. Mas se nós quisermos amar ao Senhor, servir ao Senhor e ter empatia com o Senhor, identificação com o Senhor, nós precisamos começar a servir uns aos outros. Se nós quisermos sermos bem-sucedidos, nós precisamos servir uns aos outros. E a gente só serve um ao outro, no mínimo aqui na igreja, no mínimo. Você pode servir na sua casa, onde você quiser. Mas se existe um local para você servir o seu irmão, é aqui na igreja. O mano falou uma coisa muito legal hoje naquele vídeo lá, viu, mano? Meteu a chibata nos homens aí de manhã, mó valor. Mas ele falou algo muito interessante. Ele falou assim, nós estamos aqui limpando a igreja, irmãos, porque estamos pensando nos irmãos que vão vir mais tarde usufruir disso. Irmãos, nós precisamos ter uma identificação com Cristo e com as causas de Cristo. A causa de Cristo que é? É o Evangelho. É o Evangelho. E o Evangelho é muita coisa, não é só ficar falando da palavra. A palavra é o princípio de uma coisa. Por exemplo, quando eu me converti, eu tive um discipulado, eu passei a ter o primeiro contato com a igreja, com Cristo. Mas depois de conhecer a Cristo, eu passei a servir a Cristo. Amém? Como igreja. O pastorzão aqui não lembra não, porque ele não ia não. Soltava. Mas na outra igreja que eu ia toda tarde, quando tinha culto, eu ia limpar a igreja, não era nada. Mas é porque eu vi o pastor indo sozinho. Sozinho. A igreja daquele tamanho que ele ia limpar.
Toda a limpeza estava lá. E ninguém precisava saber. Ninguém precisava saber. Porque, irmãos, é identificação com o propósito de Deus. Amém? Você foi justificado pelo sacrifício de Jesus para ter uma vida em Jesus. Amém? Para ter uma vida abundante em Jesus. Não queira ser um crente de banco, irmãos. Pastor, eu não sei fazer. Sabe. Você sabe. Você não está nem paraplégico, não pode nem se mexer. Hã? Sabe, irmãos? É porque você não quer se identificar. É porque você não quer se envolver. E mau exemplo, escute, mau exemplo existe em todo canto. Em todos os âmbitos da sociedade existem maus exemplos. Você vai parar por isso? Você está esperando o quê? Você vai parar por isso? Deus tem uma obra tão grande na vida da gente, irmãos. Seja no chamado pastoral, seja no ministério de ensino, seja no evangelismo, seja em que for. Deus tem um chamado específico e grandioso para cada um de nós. Do mais velho ao mais novo. Pastor, porque você não quer. Você quer ficar aí. Você quer ficar aí mesmo no conforto. Você pensa que Deus vai ficar te chamando? Não, meu filho, pelo amor de Deus, levante. Vai não. Ele vai usar você assim na palavra. É assim que Deus fala. A palavra instruindo a você a servir Deus e ser grato a Deus por tudo que Ele fez. Amém? Grato a Deus por tudo que Ele fez. Isso, irmãos, é ter identificação. Era isso que eu queria falar hoje. Não era nem sobre ressurreição. Era sobre identificação. Nós temos todos os requisitos, por causa da ressurreição, nós temos todos os requisitos para fazer a obra do Senhor. Todos. Justificado, santificado, filho de Deus. Tudo por causa da redenção de Cristo, da ressurreição de Cristo. O que nos falta é dizer assim, agora não vivo mais eu. É Cristo que vive em mim. Amém? Cristo vive em nós, irmãos. O seu Espírito está em cada um de nós. O seu Espírito Santo está em cada um de nós, fazendo a boa obra. Produzindo em nós frutos dignos de arrependimento. Amém? Então valorize tudo o que Cristo fez por você. Valorize. Seja grato. Seja produtivo. Dê frutos. Porque nós precisamos, se somos crentes em Cristo Jesus, precisamos dar frutos. Seja coisas grandes ou pequenas, não importa. Façamos aquilo que Ele nos chamou com excelência. Com excelência. Não, irmãos. Faça isso com excelência, com amor, com zelo, com devoção. Amém? Tem tanta coisa para a gente fazer, irmão, tem tanta coisa para a gente produzir aqui nessa igreja. Nós temos espaço, nós temos tudo para fazer aqui nessa igreja. Temos cantina, área de lazer. Irmão, temos tanta coisa para fazer aqui. Os campos estão brancos. Os campos estão brancos. Amém? É um tempo precioso. É um tempo precioso de trabalhar para o Senhor, de fazer a obra do Senhor, ter compatibilidade com Cristo. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu sempre falo isso e é importante eu falar. Ele morreu por você. Ele morreu por você. Para que você tivesse uma vida abundante. Abençoada. Não é religião. É sobre salvação. Não é sobre preceitos religiosos. É sobre eternidade. Amém? É sobre eternidade. Então Deus, Ele vai fazer uma obra na sua vida. Como fez na minha, como fez de muita gente aqui. Deus vai fazer uma obra poderosa. O primeiro passo é receber Jesus como Salvador. Existe alguém no nosso meio que queira receber Jesus como Salvador? Ou se reconciliar? Existe alguém? Todos salvos? Amém. Se você fica constrangido, levante sua mão que eu vou até você. Não quero forçar a barra, porque não é por força, nem por violência, mas é pela manifestação do Espírito falando contigo aí.
Alguém que queira receber Jesus? Todos salvos? Amém. Cadê os meninos do louvor?